disponibilizados para os participantes que não puderam estar nestas reuniões think tank à porta fechada. Deixamos de o ouvir, Dr. Paulo. Ambiente de reunião híbrido, eu não sei se os participantes na mesa 2, Cidadania e Comunidade, já estão a regressar aqui à sala principal também. Já estamos a ouvi-lo. Estamos cá. Muito bem, excelente, excelente. Pois, muito obrigado a todos. Eu pedi então, nestes mesmos instantes, que fizéssemos aqui um debate agregador. O objetivo deste debate agregador é juntar as importantes conteúdos e conclusões partilhadas de ambas as mesas, neste tema que nos une aqui, que é o tema das áreas metropolitanas e resiliência. Realmente a região autónoma da Madeira pode ser vista como um exemplo de uma área não metropolitana, digamos, a antítese daquilo que será uma área metropolitana, mas também já tem os problemas de uma grande cidade que é o Funchal, a sexta cidade, a quarta cidade do país, penso eu, não sei se em estatística, e os Açores, também na sua dispersão geográfica, mas há sempre aqui aprendizagens que se podem fazer nestas duas mesas que tenham interesse para o conjunto não só de Portugal, como também de Cabo Verde, que assistem a esta cimeira. Esta mesa debate agregador vai funcionar com a participação e as intervenções dos presidentes das duas mesas, Dr. Pedro Ramos, que também me acompanha aqui, e dois oradores convidados que já estão aqui connosco, o Dr. Alexandre Lourenço, presidente da APA, e o Dr. Walter Fonseca, que é o diretor de qualidade da Direção-Geral de Saúde, duas pessoas que se destacam no setor e no panorama atual, no âmbito da saúde, e que nos deram a honra de estar aqui connosco. Eu passaria então, se vos parecer bem, em intervenções iniciais, por ordem, Dr. Alexandre Lourenço e depois o Dr. Walter, e os presidentes das mesas 1 e 2 fariam depois as suas intervenções sumativas e daríamos depois início ao debate. Se estão de acordo, passaria agora aqui a palavra ao Dr. Alexandre Lourenço. Que não estamos a ouvir. Peço desculpa. Agora sim. Não há sessões destas sem termos algum problema de som. Mas eu queria interessar primeiro e agradecer o convite ao Paulo Nunes de Abreu e cumprimentar especialmente o Sr. Secretário Regional, o Dr. Pedro Ramos, e também os dois moderadores das anteriores mesas, dois bons amigos, o Dr. Luís Pisco e o Dr. Carlos Nunes. E de facto hoje é um prazer para mim estar convosco nesta cimeira das regiões de saúde. Na região da Madeira eu tenho uma ligação afetiva também a essa região e saúdo os participantes também do arquipélago da Madeira na organização desta importante sessão. Que realmente da parte da manhã, do que percebo do programa, foram discutidas as áreas metropolitanas e resiliência nas duas mesas, uma dedicada à testagem e à vacinação e outra dedicada à saúde, cidadania e comunidade. E parece-me que este tema é realmente cada vez mais relevante, até porque o sistema de saúde português padeceu ao longo dos anos, e particularmente a nível do continente, sobre um modelo de excessivo paternalismo e, de certa forma, uma sobrecentralização da decisão na gestão do sistema de saúde. E muitas das falhas que tivemos ao longo dos últimos 12 meses certamente baseiam-se nessas duas questões. E efetivamente é necessário aprender com o sucedido, e um dos exemplos que podemos aprender é o caso da vacinação, em que é um processo que conta evidentemente com profissionais no terreno com elevada experiência e empenho, mas também pelo envolvimento das estruturas locais, nomeadamente das autarquias, na constituição e gestão dos centros de vacinação em parceria com as administrações regionais de saúde, com os agrupamentos de centros de saúde, com as estruturas locais do Ministério da Saúde, e isso revelou-se como uma estratégia bastante acertada.
sempre em linha com as orientações da Direção-Geral de Saúde, evidentemente, mas observamos aqui uma liderança forte dos autarcas na identificação e preparação das instalações, verificamos também um trabalho excepcional no contacto e transporte de doentes e mesmo na contratação de profissionais de saúde necessários à efetivação do programa de vacinação. E esta discussão sobre o papel dos municípios em áreas como a educação e a saúde não é nova e decorre evidentemente da incapacidade que temos a nível da administração central em atender em tempo útil às necessidades locais, mas é importante reconhecer que constitucionalmente o Serviço Nacional de Saúde também sempre obedeceu a um modelo de gestão descentralizada e participada, mesmo que isso não tenha tido grandes dificuldades de implementação. E pelo menos desde 2008, por exemplo, ao nível da reforma dos cuidados de saúde primários, previa-se até que os municípios pudessem constituir unidades de cuidados de saúde na comunidade, em que se prestavam cuidados de saúde e apoio psicológico e social no âmbito domiciliário e comunitário. Contudo, até ao momento não foi constituída, pelo menos a meu conhecimento, nenhuma iniciativa deste género por iniciativa dos municípios. Há 2 anos atrás, 3 anos, iniciou-se em 2018, iniciou-se também um processo mais abrangente, incluindo a questão das competências e uma descentralização das competências de natureza mais logística do setor da saúde. A verdade é que estava previsto que a 1 de janeiro deste ano fosse obrigatório para todos os municípios do continente. Evidentemente a pandemia não veio ajoelhar este processo, mas muitos municípios demonstraram sempre algumas reticências neste processo, mesmo alguns chegaram a recusar devido à complexidade do setor da saúde, e estamos a falar aqui só de tópicos de natureza logística, não estamos a falar da gestão de serviços. Esta matéria é uma matéria polémica, nomeadamente a questão da municipalização dos serviços de saúde, não é isenta de riscos. A verdade é que se avançarmos para um modelo que vimos em outros países, corremos o risco de elevada fragmentação. Vimos isto nos países, particularmente nos países nórdicos, e que existe uma grande dificuldade de ter um sistema de saúde homogéneo. Evidentemente teríamos também problemas que devíamos discutir e tentar resolver, que é a dependência da iniciativa e capacidade financeira de cada município. Aliás, vemos isto no programa de vacinação atualmente, que os municípios com mais poder financeiro, com mais iniciativa, têm evidentemente mais capacidade que outros, e aí corremos o risco de aumentar as desigualdades no acesso a serviços de saúde, mas evidentemente toda esta experiência que passámos no último ano merece reflexão e aprendizagem, de forma a encontrarmos soluções mais próximas das necessidades dos cidadãos. Eu devo dar nota que esta questão da descentralização é essencial, conseguimos discuti-la e encontrarmos soluções, mas também é essencial uma nova forma, e eu creio que deve ter sido discutido também na mesa moderada pelo Dr. Luís Pisco, que é a questão de garantirmos um maior empoderamento, maior participação dos cidadãos. Eu recordo um artigo que um colega espanhol me enviou e que publicou no jornal El Mundo, na revista El Mundo, em que o título desse artigo era, a propósito da pandemia Covid, nos tratam como niños e nosotros tan contentos. E a verdade é que existe, a determinada altura, um processo de infantilização da sociedade, esta ideia que o SNS vai tratar de todos, está tudo bem, são ondas de calor, já temos vacinas, de certa forma vai promovendo a desresponsabilização individual e vimos, por exemplo, até comportamentos menos próprios, por exemplo, quase que de comportamento de alguns responsáveis com miúdos traquinas, não é? Lutar pelos primeiros revolsados, digam-se vacinas. E a verdade é que depois do que passámos durante o mês de janeiro, existe uma alteração substantiva na forma como comunicamos com os cidadãos, que é uma forma que me parece bastante mais responsabilizante e até responsável, que é de uma forma muito transparente respondermos também à evolução da pandemia de uma forma descentralizada. Ou seja, cada vez que tivermos uma região do país, ou mesmo um município, que tenha índices de transmissão da doença mais elevados, ou que o restante, vamos ter políticas diferentes.
E isto leva-nos também a uma responsabilização de uma determinada população específica e um tratamento de adultos, nesta ideia que devemos tratar as pessoas também de acordo com a responsabilidade que têm perante o sistema de saúde. E devo também avançar até também nesta lógica de que existe uma necessidade evidente de avançarmos nos modelos e tentar aqui dar até um salto qualitativo na discussão que me parece também vai existir da parte da tarde. Que apesar de toda esta aprendizagem que fizemos nos últimos 12 meses e que deveremos encontrar soluções com base também nessa experiência, é importante começarmos a discutir o que é que vai ser o futuro do sistema de saúde. E que se nos 20 anos que leva este século iniciámos várias reformas no setor da saúde, a reforma da saúde mental, a reforma dos cuidados de saúde primários, a reforma dos cuidados continuados, a reforma dos centros hospitalares, a empresarialização dos hospitais, a transformação digital, etc., etc., a verdade é que pouco avançamos do ponto de vista incremental em termos de resposta do sistema às necessidades efetivas da população. E mesmo se há 20 anos, grande parte das ideias que tivemos foram muito positivas e muitas delas ajudaram a responder a vários problemas, a verdade é que os problemas que temos hoje são diferentes dos problemas de há 20 anos. E é neste tempo que os desafios não são comuns e os problemas também não são comuns. A verdade é que as soluções do passado também não nos ajudam a preparar o futuro. E é nessa lógica que temos que fazer mais pelos doentes e pelas suas famílias. Aprendemos, evidentemente, nos últimos 20 anos e teremos que aprender com o que vivemos, encontrando novas soluções. A verdade é que hoje existe também uma realidade premente que não está resolvida, que é o facto dos doentes que ficaram para trás nos últimos 12 meses, e permitam-me falar deste tema que deve ser e deve ocupar das nossas... Dois minutos, Dr. Alexandre. A nossa maior prioridade. Eu não vou elencar os números, todos conhecem o número de portugueses que não tiveram acesso a consultas hospitalares, a consulta dos cuidados de saúde primários, não tiveram acesso a cirurgia, não tiveram acesso a rastreios, e não vos vou amassar com estes números. Mas a verdade é que temos que encontrar soluções para estes portugueses. Não é possível mantermos um pouco o silêncio atroz em que os doentes que não tiveram acesso a cuidados de saúde, de certa forma, são transparentes às nossas preocupações. É evidente que a resposta à Covid é importante, o programa de vacinação é essencial, mas é preciso responder a estas necessidades prementes, e nem nós nos hospitais, nem nos cuidados de saúde primários temos feito o suficiente para resolver este problema. Caros amigos, a esperança ganha-se com o futuro alicerçado num novo sistema de saúde. Parece evidente que agregue também o setor social, que deve ser um sistema baseado na prevenção e na saúde de base populacional, nos resultados e não no volume, em cuidados integrados e coerentes, em hospitais sustentáveis, flexíveis e sem muros, na medicina personalizada e em potencialidades da transformação digital. Mas principalmente, e creio que é o tema da reunião de hoje, é através de parcerias locais e de respostas locais que vamos encontrar respostas e soluções para os problemas de cada cidadão. Portanto, esta discussão entre a Administração Central, as regiões de saúde e os municípios é essencial para fecharmos este ciclo infindável de não resposta e de dificuldades de resposta aos cidadãos portugueses em termos de cuidados de saúde e de cuidados sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Alexandre Lourenço, pelas suas palavras. Muito obrigado. Lança aqui um desafio importante à nossa Cimeira das Regiões da Saúde, e para cumprirmos aqui horários, passaria a palavra então ao Dr. Walter Fonseca, como combinado, também uma intervenção inicial para estimular o debate que seria iniciado agora com as intervenções dos senhores presidentes das mesas e do Dr. Pedro Ramos. Muito bom dia a todos. Começo naturalmente por agradecer ao Dr. Paulo Nunes e à Cimeira das Regiões este convite. É uma honra poder estar aqui e participar nesta discussão que se pretende a 3 dias por acabar de ouvir
nível central, o nível local. Desliga. Também, naturalmente, na região autónoma da Madeira, todos os participantes, o meu colega de mesa, o Dr. Alexandre Lourenço, e, claro, os senhores presidentes das ARS, o Dr. Calvas Nunes e o Dr. Luís Pisco. Eu penso que ouvimos uma reflexão muito interessante do Dr. Alexandre Lourenço e acho que as reflexões que vão advir destas duas mesas da manhã serão extraordinariamente relevantes. Por um lado, duas armas importantes no controle da pandemia, a testagem e a vacinação. Por outro, aquilo que é uma mensagem que me parece extraordinariamente relevante é que mesmo perante uma emergência de saúde pública, mesmo perante o desconhecido, os cidadãos são uma peça fundamental e não podemos naturalmente ultrapassar aquilo que são os princípios da cidadania, da comunidade e da humanização dos cuidados, mesmo perante situações como aquelas que vivemos nos últimos meses. E penso que o interface tocado ao de leve pelo Dr. Alexandre Lourenço entre estas duas mesas, as estratégias de combate e de controle à pandemia, testagem, vacinação, sem obviamente esquecer as medidas não farmacológicas e a cidadania, está numa peça fundamental que tem tido constrangimentos e também pontos de sucesso, que é a comunicação. Este é certamente um dos pontos muito relevantes para o futuro, a comunicação em saúde, não só no contexto de emergências de saúde pública, mas é talvez um dos pilares para tornar o cidadão não uma infantilidade do sistema, mas uma peça central naquilo que é a gestão do seu percurso no sistema de saúde. Também queria partilhar com todos que o controle à pandemia acho que ganha sucesso e ganha visibilidade sempre que é descentralizado. Esse tem sido um dos pontos fundamentais do combate à pandemia. Naturalmente que num processo de planeamento estratégico há uma fase inicial de alguma centralidade da proposta, do planeamento e da definição estratégica. Se essa estratégia não permitir a flexibilização ao nível regional e local, estará de antemão condenada ao insucesso. E penso que as lições aprendidas destes últimos meses demonstram exatamente isso, não só na vacinação, que é o exemplo mais recente, mas também em muitos outros momentos onde, quando foi dada, e bem, a flexibilidade para respostas de âmbito local, não só na saúde, mas em articulação com todos os parceiros, nós ganhamos sucesso e construímos um mundo melhor. E acho que este aspecto é certamente algo que nos vai acompanhar como uma forte lição aprendida nos próximos meses e anos na construção de um futuro que terá que dar respostas diferentes no sistema de saúde. Caso contrário, não nos teria servido de muito enquanto aprendizagem estes últimos meses. O futuro é, de facto, algo que devemos começar a planear desde já. Temos lições aprendidas que nos vão dar motes de sucesso, desde a personalização às respostas locais, à humanização dos cuidados, mas também à centralidade no cidadão, que tem cada vez mais que ser aquele que exige de nós do sistema. Se nós tivermos um cidadão que é exigente, vamos ter um sistema com mais qualidade. Porque é exatamente assim que se constrói a qualidade na saúde. É que o nosso, não vou utilizar obviamente a palavra cliente, mas o nosso utente, a pessoa a quem nós prestamos cuidados, se exigir de nós, faz de nós mais exigentes connosco próprios e obriga-nos a prestar melhores cuidados para aquele que é efetivamente o alvo da prestação de cuidados. Não queria deixar, para me aproximar do final da minha intervenção, partilhar convosco ainda duas reflexões adicionais. Em primeiro lugar, que do ponto de vista científico, esta também é uma pandemia com imensos desafios. O lidar com a necessidade de decisões rápidas, adequadas, perante uma incerteza que é gritante, perante uma doença nova, é obviamente algo que vai ocupar muitas reflexões no passado e no futuro, do ponto de vista científico, porque o processo de decisão com pouca evidência
evidência que demora a construir e decisões que necessitam de ser rápidas é algo que, do ponto de vista de gestão em saúde, tem sido um desafio e que nos tornará certamente mais fortes para o futuro. Finalmente, não podia deixar de dizer que aponto como principal desafio no futuro que conciliar e tornar coesas e convergentes todas as pessoas. A saúde não é um problema, nem um desafio, nem um objetivo de um setor da sociedade, é um objetivo de toda a sociedade e, como tal, todas as pessoas devem participar nelas e teremos certamente que olhar com muita atenção para as questões relacionadas com o acesso. Este vai ser provavelmente um dos pilares necessários no imediato para o nosso futuro. Finalmente, e para me despedir nesta intervenção inicial, dizer-vos que, a título muito pessoal, aqueles momentos em que considerei que tivemos maior sucesso na definição de orientações nacionais e de recomendações foram exatamente aquelas que apontavam uma direção, mas não restringiam a decisão. Exatamente para garantir que em cada região, com as suas especificidades, as suas dimensões que são impossíveis de conhecer ao nível central, pudessem ser colocadas ao serviço de orientações mais genéricas que se pretendiam apenas apontar um caminho. E penso que essas foram as orientações com maior sucesso. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Walter Fonseca, e estamos com o tempo justo para fazermos aqui uma ronda de intervenções por parte dos presidentes da mesa, Dr. Pedro Ramos. Eu pediria então por ordem alfabética, começando do Dr. Carlos Nunes, Dr. Luís Pico para o Dr. Pedro Ramos, e se houver tempo então um bocadinho de debate entre todos, e recordo aos participantes que no bate-papo, no chat, está uma plataforma onde podem também colocar comentários e observações que possam enriquecer estas excelentes intervenções até ao momento. Dr. Carlos Nunes, dou-lhe a palavra. Obrigado. Eu não tive ainda a oportunidade de cumprimentar o Dr. Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde, e não tinha estado presente, e cumprimentá-lo e felicitá-lo por esta organização em conjunto com o Hospital do Futuro desta Cimeira das Regiões. Em jeito de algum complemento ou de conclusão desta mesa em que participei e agora neste debate integrador, há aqui 3 questões que gostaria de também falar. A questão da centralização e da descentralização, ou, portanto, dando mais oportunidade às decisões locais, que foi aqui lançado pelo Alexandre Lourenço e pelo professor Walter. Assim, isto é uma questão, é muito uma questão de mentalidade nossa, não é? Portanto, os comportamentos demoram muito tempo a serem modificados, e se é um facto que houve em determinados momentos nesta pandemia uma grande liberdade para localmente se atuar, e isso percebe-se até porque as situações eram muito diferentes de local para local. Também há sempre aqui esta força para tornar as decisões ao nível de Lisboa, neste sentido da Direção-Geral de Saúde, ou dos Ministérios, ou da Secretaria de Estado. Existe aqui um equilíbrio ou uma força, no fundo, sempre contrária relativamente a isto. É algo que vamos ter que ir aprendendo ao longo destes próximos tempos. A descentralização de competências não é uma área fácil, de maneira nenhuma. É muito mais fácil as pessoas não terem responsabilidade e dizerem sempre que a culpa ou os problemas são de quem tomou as decisões. É sempre muito mais fácil isso do que assumir a responsabilidade. E esse é um caminho que temos que fazer para o futuro. Claro que a pandemia trouxe-nos esta oportunidade, com certeza, que muitas vezes não era possível. Estávamos à espera que alguém decidisse, tinha mesmo de ser decidido na hora, e portanto, e foi naturalmente bastante importante aquilo que o professor Walter disse relativamente a algumas normas da Direção-Geral de Saúde que apontavam sobretudo estratégias e caminhos e não tanto a forma da operacionalização. Mas é um caminho que temos que percorrer. Provavelmente a região da Madeira
terá aqui uma experiência diferente, porque esta distância que está do continente dá-lhe essa oportunidade de ter uma maior capacidade de decisão relativamente a muitas situações e provavelmente com muito melhores resultados. Quanto à questão colocada aqui sobre o que é que a situação de pandemia interferiu sobre a prestação de cuidados, eu acho que nós ainda continuamos muito a olhar para trás e precisávamos de fazer um planeamento para o futuro, planeamento estratégico. Aquilo que nos mostrou a pandemia é que nós não tínhamos, as reformas que tinham ocorrido, os cuidados subprimários e a nível hospitalar e de cuidados continuados, muito provavelmente não estavam preparadas para uma situação como esta de pandemia. E temos que nos interrogar se no futuro não vamos ter situações parecidas com esta. Depois de passar o SARS-CoV-2, não sei se não passará um SARS-CoV-3, 4, daqui a uns anos. E como é que o nosso sistema de saúde, como é que o nosso Serviço Nacional de Saúde se prepara para uma situação inesperada como esta que nós estamos a viver ao longo deste tempo. Nós estamos a viver a situação e ao mesmo tempo a tomar decisões, às vezes de curto prazo, de médio prazo, mas temos que olhar para os próximos 5 anos, para os próximos 10 e refletir qual é o papel da organização da prestação de cuidados, que terá obrigatoriamente que ser diferente do que foi até aqui, porque se for igual, com certeza que vamos ter os mesmos resultados de faltar de esta necessidade e de acesso que os cidadãos têm aos cuidados subprimários e às consultas hospitalares. A outra questão que esta pandemia mostrou sem dúvida, é que isto é uma situação que nos envolve a todos. Aliás, durante a mesa em que eu estive presente, isso foi evidente que ela trouxe-nos a obrigação de todas as estruturas da sociedade de participarem neste controle da pandemia. Falávamos de manhã anteriormente sobre as farmácias, sobre o que agora falou-se sobre o papel que os municípios tiveram no processo de vacinação, mas sobretudo acho que há uma consciencialização cada vez maior dos cidadãos. Este é um papel que eles têm que assumir relativamente à prestação de cuidados e ao controle da pandemia. O último ponto que eu acho que ainda não resolvemos é a questão da comunicação. E essa vamos ter que aprender como é que nós comunicamos, como é que se comunica em saúde, como é que se comunica com os cidadãos. Esse é talvez o ponto mais fraco relativamente aos aspectos que nós vivemos ao longo deste tempo, sob a minha perspectiva. E não teria assim muito mais a dizer. Muito obrigado. Ora, muito obrigado, Dr. Carlos Nunes. Dr. Luís Pisco. Muito bom dia a todos. Cumprimentar, de facto, o Dr. Pedro Ramos e o Dr. Paulo Nunes de Abreu, que ainda não tinha tido a oportunidade. Cumprimentar os meus colegas desta sessão. E, de facto, dizer que a mesa em que tive o privilégio de coordenar foi muito interessante e muito rica. Não conseguirei, com certeza, traduzir toda essa riqueza, mas para vos dar uma ideia que houve uma grande sintonia. Pedi no final uma mensagem final de cada um dos 3 participantes e a Cristina Almeida o que disse recomendou-nos ouvir o paciente e os seus representantes, a Nélida Aguiar unir todos numa só voz e o Alexandre, de facto, que devemos procurar temas que nos unam e, de facto, que nos façam remar todos para o mesmo lado. Eu penso que são mensagens muito fortes. Também houve um pedido de que se humanize, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, que se transforme em cada vez um sistema mais integrador, que devemos colocar os doentes, de facto, no centro e as unidades de saúde não devem ser vistas como unidades de produção, frias, enfim, que produzem números e atividades. Os doentes têm que ser vistos nas nossas unidades, nos nossos centros de saúde e nos nossos hospitais como visitas da casa, onde se sentem bem, onde são bem recebidos, onde são ouvidos e onde têm um papel relevante. Temos que, de facto, cada vez mais de conciliar as pessoas com o digital e uma mensagem que, de facto, as associações querem ser envolvidas e estão disponíveis para colaborar. E, portanto, houve aqui
uma riqueza muito grande nestas 3 intervenções. Salientaria também que a autogestão da saúde é muito complexa, a importância de saber navegar no sistema, o que é que os doentes querem do sistema de saúde e, de facto, a experiência, ter em conta a experiência do paciente e, de facto, foi de alguma maneira revisitado o Plano Nacional de Saúde e os seus eixos estratégicos principais. E falou-se também um pouco de informação credível e os sites onde as pessoas, de facto, podem encontrar essa informação. Portanto, eu penso que procurei dar uma ideia do que é que foi esta sessão, como digo, muito rica e que seguramente que haverá oportunidade no futuro, como foi gravada, de outras pessoas poderem ter acesso a elas. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um privilégio estar aqui convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Pisco, uma grande honra tê-lo aqui também. Dr. Pedro Ramos. Muito obrigado pela vossa participação. Foi uma manhã bem passada, não só com a conferência inicial da Sua Eminência Reverendíssimo Cardeal Dom José Tolentino Mendonça, mas depois com as 2 mesas onde se falou na testagem de vacinação e na importância da saúde, da cidadania e da comunidade. Gostaria de agradecer e de cumprimentar ao Dr. Carlos Nunes, que presidia a primeira mesa da testagem de vacinação, um amigo de longa data, que tem colaborado com a Madeira, não só no projeto da implementação das unidades de saúde familiar e também no projeto da testagem na origem, através da ARS Norte, que de facto tem testado através de um protocolo realizado com o Governo Regional da Madeira. Por outro lado, também cumprimentado pelo Luís Pisco, Presidente da ARS de Lisboa, e todo o seu contributo tem dado ao Governo Nacional ao dirigir esta Administração Regional da Saúde, e cumprimentar os oradores, não só da primeira mesa, a doutora Cristina do INSA, o doutor Duarte Santos da ANF e ainda a professora Raquel Duarte, o doutor Alexandre Guedes da Silva, a doutora Cristina Vaz de Almeida e a doutora Nel de Aguiar. Naturalmente que eu deixava uma mensagem, fazia-vos um convite para refletirmos sobre as 3 palavras que Sua Eminência o Cardeal José Tolentino Mendonça nos indicou: a conexão, a conversão e a confiança. A conexão porque nos leva a um modo de vida diferente. Leva-nos a um modo de vida em que temos que nos preocupar com os outros, leva-nos a um modo de vida em que o nosso comportamento pode influenciar a vida dos outros e, no que diz respeito à conversão, a necessidade, de facto, de todos juntos, em união, como a doutora Nel de Aguiar disse, todos juntos em união, podermos de facto desenvolver estes sistemas de saúde, os sistemas de resposta a todas as situações que nos afetam. E finalmente, a palavra da confiança. A palavra da confiança e a palavra de esperança. Todos nós precisamos destas 2 palavras após 17 meses de pandemia. Confiança na Estratégia Nacional e Regional de Testagem, confiança na Estratégia Nacional e Regionais de Vacinação, confiança de que a saúde constitui e continuará a ser um pilar importante da saúde nas nossas sociedades, a importância do cidadão no planeamento da saúde, não só no dia-a-dia, para o seu sistema, para o seu serviço nacional ou regional de saúde, mas também na sua resposta, na sua colaboração na resposta perante situações de exceção, e finalmente o papel da comunidade. E o papel da comunidade resulta da necessidade de termos respostas integradas. Governos, autarquias, instituições, laboratórios, todos eles são muito importantes para esta resposta integrada. Finalmente, uma reflexão também naquilo que, de facto, o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa da Administração Hospitalar, e o Dr. Walter Fonseca, de facto, a necessidade de nós, para além de estarmos preocupados com o Covid, com a pandemia, começarmos agora também a estar preocupados com aquilo que é o não-Covid. E a comunidade é importante. Não é só o Serviço Nacional de Saúde, não é só os Serviços Regionais de Saúde, tem que haver complementaridade. E, naturalmente, para que esta resposta seja mais célere, a participação do Sistema Nacional de Saúde, dos Sistemas Regionais de Saúde, com todos os players, será muito importante para rapidamente começarmos a recuperar todos aqueles doentes que, por algum motivo ou outro, estiveram impedidos da sua acessibilidade para os serviços de saúde.
Dizer também que esta palavra de confiança e de esperança pode-se também traduzir naquilo que é a confiança que os portugueses, os madeirenses, os açorianos têm nos seus sistemas de saúde. E têm confiança porque os sistemas estão acreditados. E gostaria de chamar a atenção para os sistemas de acreditação do Serviço Nacional de Saúde, do projeto do AXA, que põe em primeiro lugar no seu foco de atuação o cidadão, mas que não esquecem os profissionais de saúde, as condições que as instituições têm que proporcionar aos profissionais de saúde para que, de facto, essa qualidade, essa segurança contribua sistematicamente no dia-a-dia para o melhor outcome dos nossos cidadãos que, por alguma razão ou por outra, necessitam de recorrer às nossas instituições de saúde, sejam elas nos cuidados de saúde primários, sejam elas nos cuidados hospitalares, cada vez mais diferenciados, sejam elas nos cuidados paliativos e nos cuidados continuados integrados. Esta resposta da comunidade, resultante desta integração global desta mesma resposta, é aquilo que o cidadão está à espera e é aquilo que todos nós, ligados à área da saúde, temos a responsabilidade de oferecer ao cidadão no dia-a-dia e mesmo nestas situações de exceção. Tenhamos confiança, tenhamos esperança que vamos conseguir mudar, vamos conseguir vencer esta luta contra a Covid e dentro de pouco tempo, com a testagem massiva, com a vacinação célere, vamos obter melhores respostas e vamos voltar ao nosso ritmo normal de vida. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Pedro Ramos, e com estas palavras damos por encerrada a primeira sessão da manhã. Tal como o combate à Covid, houve aqui uma curva de aprendizagem profunda. Peço imensa desculpa por algumas falhas técnicas que tenham ocorrido. Na parte da tarde podemos ter a segurança que vai ser melhor e é como tudo, vamos fazer melhor, cada vez fazer melhor. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela vossa participação e a Cimeira das Regiões da Saúde continua até amanhã às 6h30 da tarde. Esperamos poder contar convosco nas seguintes sessões. Muito obrigado a todos e agora uma pausa prandial de 90 minutos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Regi,